Olá, queridos irmãos, bom dia a todos, que Deus abençoe. Hoje, sexta-feira, encerrando a semana, nós vamos continuar a nossa reflexão sobre o Evangelho de João. Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia, evitava andar pela Judéia, porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa. Não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que na verdade as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: vós me conheceis e sabeis de onde eu sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele. E ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. É interessante observarmos no texto de hoje algo muito importante. Jesus se revela. Ele se revela como aquele que o Pai enviou. Só que a mensagem dele causa incômodo. Por quê? As pessoas, por ele ter nascido na Galileia, na verdade em Belém, em Judá, mas viver na Galileia, as pessoas que tinham contato com ele, que o conheciam, não vinham nele, por conhecer, por ter, entre aspas, intimidade com ele, não viam nele um Messias. Achavam que ele era o filho de José e de Maria, o carpinteiro, o filho de José, o carpinteiro. Portanto, se eles conhecem ele, como é que podem dizer que ele é o Messias? Ora, o Messias, ninguém sabe de onde vem. Então, o Messias se materializaria? Iria se tornar matéria do nada? Não. Deus não... Como é que eu poderia dizer? Deus não burla suas próprias leis. Por isso que Jesus nasce através de uma concepção no seio de Maria, mas ele tem uma concepção humana, no sentido de que ele se desenvolve no seio. Não de uma relação entre José e Maria, mas o fruto é botado no seio de Maria e é gerado no seio de Maria. Portanto, Deus, ele segue as suas próprias leis. Só que isso o povo hebreu não conseguia compreender. E não viam Jesus o Messias. Achavam que Jesus era um louco, achavam que Jesus era um herege, porque se dizia filho do Pai, e não compreendiam, queriam matá-lo por causa disso, porque ele não respeitava, entre aspas, a lei. Ora, ele curava em dia de sábado, só que aí entra uma questão muito importante. Para Jesus, o ser humano está acima da lei. Uma lei que foi criada, a lei do sábado foi criada justamente para a preservação dos escravos, dos pobres, daqueles que trabalhavam nos grandes campos, para que eles pudessem ter um dia de folga, porque não tinham. Então, através de uma interpretação da lei, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Ora, se Deus, que é Deus, que criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou, todo mundo também deve trabalhar 6 dias e descansar 1. Porque os trabalhadores não tinham descanso. Então se criou a lei. Muitas leis criadas em Israel, através da interpretação da Escritura, foram criadas justamente medindo a preservação. A lei do adultério. Moisés criou a lei do adultério para preservar as mulheres que muitas vezes acabavam sendo apedrejadas por manobras escusas dos seus maridos. E queriam se livrar delas, as liberavam, elas acabavam achando outro companheiro, e aí o que acontecia? O primeiro marido ia lá e denunciava que era casado com aquela mulher e ela era apedrejada por adultério. Então algumas leis foram criadas justamente visando o bem-estar da população. Outras acabaram fazendo, através da interpretação ao longo dos séculos, se tornando algo escravizador. Por exemplo, a lei de sábado. Se poderia dar somente 39 passos no dia do sábado inteiro. Se desse o 40º, estava impuro. Para Jesus, esse tipo de lei era algo abominável, porque escravizava o ser humano. E a lei nunca foi criada para escravizar o ser humano.
Ao contrário. Por isso que Jesus era tão perseguido pelas autoridades religiosas de Israel, porque ele mexia com o status quo da sociedade religiosa. Lembremos que a sociedade israelita era uma sociedade teocrática, ou seja, Deus é o centro. Então, toda a vida social girava em torno da fé mosaica, da fé apresentada por Moisés. Portanto, Jesus era odiado por causa disso, porque algumas leis ele achava que eram absurdas, né? Como é que pode? O sábado o cara só pode dar 39 passos, então o cara não pode ser curado no dia de sábado? A cura se apresenta naquele momento, né? Pode ser que ela não se apresentasse em outro dia, é naquele momento, então tem que ser feita, né? E os judeus não aceitavam isso, eles viam Jesus como um transgressor da lei. Não, ele era a própria lei, porque ele vai instaurar depois a lei do amor, como nós vamos ver na festa de Pentecostes, né? A nova lei, a lei do amor, suplanta a lei da pedra, que era a lei mosaica. Então, nós devemos ter muito cuidado na nossa relação, porque podemos, muitas vezes, na relação com as pessoas, sermos estritos na lei, né? E não agir com misericórdia. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sempre a lei que nós devemos seguir é a lei do amor, a lei do coração, né? E evitar preconceitos, evitar situações onde nós podemos excluir as pessoas. Aquela pessoa age dessa forma, então não vou conviver com ela, não vou nem cumprimentar, vou totalmente excluir da minha vida. Isso não é uma atitude cristã. Santo Agostinho já dizia que nós devemos amar o pecador, não o pecado. Então todas as pessoas, independente daquilo que elas façam, são dignas do amor de Deus. E aos poucos, convivendo com elas, nós devemos colocar a posição do Evangelho, mas não excluir, não agir com indiferença, senão corremos o risco de matar novamente, ou buscar matar Jesus. Se Jesus nascesse hoje, como é que ele seria? Será que nós estaremos abertos a acolher Jesus novamente? Ou ficaríamos presos estritamente à lei? É um perigo isso. Por isso que eu falo, hoje somos chamados a refletir na nossa conduta com as pessoas que fazem parte da nossa vida, a não sermos os novos fariseus do século XXI. Somos chamados a amar a todos, independente daquilo que façam. E aos poucos, no convívio com essas pessoas, apresentar a nossa conduta do Evangelho, a fim de que Jesus também possa ser anunciado a elas, e elas, ao entrar em contato com a luz, possam observar que seus erros são algo que prejudicam a sua conduta, prejudicam a sua vida. E aí sim, diante da luz, ver a verdade e mudar. Mas nós não podemos obrigar as pessoas a mudar. Elas que têm, através do seu contato pessoal com Cristo, ter essa noção de que elas precisam mudar. Então que nós tomemos muito cuidado para não sermos os fariseus do século XXI. Nós somos chamados como cristãos a amar. Então que nós possamos fazer isso. Um bom dia a todos, que Deus os abençoe.